resolver questões de preposição da FGV. Vamos lá. Aqui, veja o que a banca faz. Ela diz, o segmento abaixo, em que a preposição de não é exigida por nenhum termo anterior é. Então, toda vez que a banca pede isso daqui, toda vez que ela pede uma preposição que não seja exigida, então é uma preposição que ou esteja iniciando um adjunto adnominal ou esteja iniciando um adjunto adverbial, entendeu? Por quê? Porque ela não é exigida. Ela não é exigida pelo termo anterior. Quando ela é exigida, ou é objeto indireto ou é complemento nominal. Quando ela não é exigida, ou é adjunto adnominal ou é adjunto adverbial. Então é assim que você vai pensar nesse tipo de enunciado. Você vai buscar uma preposição que inicie ou um adjunto adnominal ou um adjunto adverbial. Letra A, sentimentos de justiça. Na prova, muita gente ficou em dúvida entre A e C. A e C. Tá? Ó, vou guardar A e a C, vou eliminar primeiro a B. Olha B, aproximar dos homens. Essa é fácil você eliminar, porque é um objeto indireto. Quem aproxima, aproxima B, né? Letra D, sentimento de ser um estranho. A letra D, a banca foi mãe. Por quê? Porque é igual a A. Então, ela fez de propósito até, na verdade, até para se livrar de recurso. Se alguém quisesse entrar com recurso, na letra A D é igual. Ou seja, não poderia ser nenhuma nem outra. Sentimentos de justiça e sentimento de ser um estranho, em ambos os casos, agora sim eu volto à letra A para comparar com a D, em ambos os casos, no primeiro caso, é complemento nominal, sentimento disso, está completando o sentido de sentimento, sentimento de justiça. Se você for ao texto, você vai ver, olha aqui, ó. Em oposição aos meus apaixonados sentimentos de justiça e deveres sociais, então veja, está completando sentimentos. Sentimentos de quê? De justiça e deveres sociais, né? Outra coisa, tem valor passivo. A justiça, os deveres sociais, elas são alvo do sentimento do rapaz. Ou seja, o rapaz aí que é Einstein, ele é que tem o sentimento, ele exerce a ação. Justiça e deveres recebem o sentimento, são alvo do sentimento. Porque quem tem o sentimento, quem age, é quem fala, é o autor. Em oposição aos meus apaixonados sentimentos de justiça, então o autor, que nesse caso aí é Einstein que assina, ele tem os sentimentos, ele tem valor ativo. Então, de justiça tem valor passivo. Repito, quando você vai ao texto, você tem que matar ou pelo fato de que a palavra sentimento pede isso daqui, isso te ajuda. Sentimento de quê? De justiça e deveres sociais, e também pelo valor passivo. Quando há valor passivo, é complemento nominal. Então, eu estou te dando aí artifícios para você acertar. Ó, por isso que a letra A não era a resposta, porque não era adjunto adnominal, era complemento nominal. Ó, a letra B já matamos, a letra C eu vou pular. Ó, sentimento de um ser estranho, vou com você lá para o sentimento, ó. O indefinível sentimento de ser um estranho. De ser um estranho está completando o sentimento. Sentimento de quê? É igualzinho ao primeiro sentimento. Sentimento de quê? Sentimento de ser um estranho. Ele sente isso. Ele é, ó, de ser um estranho, completa sentimento. É alvo do sentimento. É complemento nominal. Entendeu? Igualzinho a letra A. Complemento nominal. E desejo de solidão é a mesma história, ó. Desejo de solidão. Ele diz assim, ó. Completa o desejo, ó, completa, é alvo do desejo. Outra coisa, essas três que muita gente teve dúvida, ó, as três são complementos, as três expressões aqui são complementos nominais. Como é que você faz para saber se são complementos nominais? Você usa os artifícios, eu te dei aqui, vou te dar 3 artifícios para você entender que é complemento nominal. Primeiro, você vai perceber que está completando sentimento, completando o desejo, está completando o termo anterior.
Outra coisa, tem valor passivo. E outra coisa, você consegue passar para passiva. Ó, justiça e deveres sociais são sentidos. Ó, de ser um estranho, sentimento de ser um estranho, de ser um estranho é sentido por ele. Sentimento disso, ser um estranho. Solidão é desejada. Desejo de solidão. A solidão é desejada. É que nem sempre passar para passiva é confortável, fica bom. Mas você pode usar isso também para ver o valor passivo dessas expressões. Então, principalmente a última ficou fácil ver, ó. Desejo de solidão. A solidão é desejada. Então, quando você consegue passar para passiva, não esqueça. É complemento nominal. É assim que você vai se virar nessas questões. Por isso, a única que não era exigida era a letra C. Por quê? Porque de corpo é um modo, como eu me entreguei. Refere-se ao verbo e traz ideia de modo. É um adjunto adverbial de modo. Me entreguei desse modo, desse jeito. Então, ó, de justiça, complemento nominal. Dos homens, objeto indireto. De ser um estranho, complemento nominal. Desejo de solidão, complemento nominal. Em todos os casos, ela era exigida pelo termo anterior. Quando a banca pedir não é exigida, ou é um adjunto adnominal, ou nesse caso aí, foi um adjunto adverbial. Me entreguei como? De corpo. Desse modo, desse jeito. Entendeu? Vamos fazer mais? Repare que nessas questões a FGV mistura muito. Não é só preposição, né? Você está na aula de preposição, você ainda vai ter aí a base na sequência, você vai estudar mais isso comigo, adjunto adnominal, complemento nominal, mas você vê que na questão anterior não dá para não falar sobre isso, não dá para não falar de preposição sem falar da diferença entre adjunto e complemento. Mas fique tranquilo, porque depois nós vamos voltar a treinar isso com questões da FGV, porque a banca gosta mesmo dessa história, tá bom? Vamos mais, ó. Assinale a opção em que a preposição para mostra valor semântico de finalidade. Foram necessários muitos anos de planejamento nas cidades americanas para se tornar fácil. É finalidade? Não. Ó, foram necessários muitos anos de planejamento nas cidades para se tornar fácil nos perder dentro delas. Ó, planejamento para. Está completando o nome planejamento. Se completa o nome, é valor gramatical, não é valor semântico. É planejamento para quê? É complemento nominal. É uma oração que está completando o planejamento, não é finalidade, não é planejamento a fim de se tornar. Outra coisa, você não consegue trocar por a fim de. Ó, planejamento nas cidades americanas a fim de se tornar fácil nos perder dentro delas. Não, é planejamento para isso, não é a fim disso. Então, vai pegando essas dicas. Quando você não consegue trocar por a fim de, não é finalidade, te ajuda. Outra coisa, você está completando o nome. Planejamento para é complemento nominal. Ou seja, a preposição não tem valor semântico, ela tem valor gramatical. Então, repare que nessas questões da FGV, não dá para separar a preposição de sintaxe. Os assuntos estão interligados. Vamos mais, ó. Letra B. Ele diz aqui, inteligência é tudo o que você precisa para ter. Para ter, ó, você precisa herdar para ter. Aqui sim, a fim de ter. Repare que aqui dá para trocar por a fim de. Ó que coisa boa. Vamos guardar B? Vamos ver se alguma vai disputar com a B. Vamos ver a C. Quando projetar uma cozinha ou um banheiro, lembre-se de deixar espaço para a sua imaginação. Espaço para. Está completando o nome espaço. Complemento nominal, valor gramatical. A C igual a A. Espaço para. Não podemos restaurar seu carro para sua feiura original. Restaurar para. Está completando o verbo. É o objeto indireto. Quem restaura, restaura alguma coisa para outra. O verbo aqui, ele é direto e indireto. Restaurar o carro para a feiura original. E, entendeu? Então, vou repetir. Ó,
D, A, C e a A são iguais. Por quê? Porque a preposição para, ela está, ó, guarda isso daí, vou fazer aqui uma colinha. Toda vez que a preposição, nesse caso foi a preposição para, mas toda vez que a preposição, se ela estiver no início, se ela estiver iniciando ou um complemento nominal ou um objeto indireto, ela terá valor gramatical e não semântico. Você entendeu a dica? Ela terá valor gramatical e não semântico. Então, você já elimina, entendeu? Então, ó, planejamento para, está completando o nome, é complemento nominal, foi a letra A. A letra C, espaço para, está completando espaço. Espaço para imaginação. A letra D, restaurar para a feiura original. Quem restaura, restaura alguma coisa para outra. Nesse caso aí, e lembre que regência, aí você deve estar pensando, mas Adriana, como assim quem restaura, restaura alguma coisa para? Nesse contexto regência é contextual. Nesse contexto, quem restaura, ó, eu vou restaurar a sua obra de arte para o formato original. Olha aí, quem restaura, restaura alguma coisa para outra, a outra. Então é direto e indireto. Entendeu? E a letra E, nós nos reportamos, mesma coisa, está completando o verbo, é objeto indireto. Quem se reporta para uma autoridade. O verbo é transitivo e indireto. A, C, D e E, você vai anotar aí. Nos 4 casos, a preposição tinha valor gramatical e não semântico. A única em que ela trazia um valor semântico de finalidade era a letra B. E você percebeu que aqui também ficou fácil, porque eu troquei por a fim de na letra B? Inteligência é tudo que você precisa a fim de ter um infinity. Tá bom? Vamos à próxima questão. Aqui, a FGV traz um texto e pergunta da preposição em. Então, ela diz assim, ó, nesse texto, a preposição em mostra o mesmo valor em. Então, primeiro vamos ao texto e vamos ver a preposição em. Ele diz aqui, em um passeio numa praia do Havaí, é essa preposição em, tá? Anote aí que essa preposição em equivale a quando. Quando passeava numa praia do Havaí. Traz ideia de tempo. Muita gente achou que fosse ideia de lugar e errou a questão. Muita gente olhou para o lugar errado, olhou para o Havaí, né? Olhou para a praia do Havaí. Não, praia do Havaí é lugar. Se fosse esse numa, seria lugar, porque esse numa é em mais uma. Mas ela não perguntou da preposição em do numa, perguntou dessa preposição em. Muita gente errou essa questão, porque olhou para o lugar errado. Não é numa praia do Havaí. A banca não quer essa preposição em. Ela quer a outra, em um passeio. Ora, e essa preposição em aí, de em um passeio, é igual a quando. Quando passeava, dá ideia de tempo. Agora, é só procurar uma outra que traga ideia de tempo. Ó, letra A. As moedas estão em uma pequena bolsa. Em uma pequena bolsa, dá ideia de lugar. A pintura foi feita em um pedaço do teto. Idem, lugar. Onde? Minha família está em situação difícil. Aí é modo. De que jeito ela está? Modo. Desse jeito, desse modo. B. Seu discurso se apoia em falsos argumentos. Essa preposição em aqui está completando o verbo. Aí quem se apoia em. O verbo é transitivo indireto, objeto indireto. Se é objeto indireto, a preposição tem valor gramatical. Você já aprendeu isso comigo, não esqueça. Ela tem valor gramatical e não semântico. Aí quem se apoia em. É objeto indireto. Quem se apoia em. Verbo transitivo indireto. A banca queria o mesmo valor, resposta letra E. A notícia foi dada quando? Em uma sessão da Câmara. Quando? Tempo.
Repito, na prova muita gente marcou a A, porque achou que fosse lugar. Mas não, é tempo. Pegou? Vamos lá. Mais uma. Ó. Nessa questão, a banca vem com 3 que diz: o laudo de necropsia é um documento elaborado pelo Instituto Médico Legal. Pelo Instituto Médico Legal. Então, quando se diz pelo Instituto, tá vendo esse particípio aqui? Esse particípio salva. Dá para ver que Instituto Médico Legal é o agente da passiva, elaborado por. Não esqueça, toda vez que você tiver o particípio, ele vai te ajudar. Existe aí uma voz passiva. É como se eu dissesse um documento que foi elaborado pelo Instituto Médico. Então, ele foi elaborado, o documento foi elaborado. Então, é voz passiva analítica. Esse pelo Instituto Médico aí é o agente da passiva. Então, a preposição por tem o valor semântico de agente. Então, vamos embora. Eu estou aqui classificando cada uma aqui com você. Ó. Após ser gerado, essa aqui traz ideia de tempo. Pelo IML, tá vendo esse particípio de novo, esse gerado? Essa terminação DO é terminação de particípio. Então, esse pelo, de novo, agente da passiva, gerado pelo. É encaminhado para a delegacia. Para a delegacia, dá a ideia de lugar, né? Direção, aí tanto faz você dizer lugar, que é um nome mais geral, como dizer direção. Em sua localidade, lugar. O prazo estimado para a liberação, estimado a fim de haver a liberação. Então, ó, finalidade. Tudo bem? E, que mais? Aqui, ó, mediante. Mediante a apresentação é por meio da apresentação. Classificamos todos? Classificamos. Então, vamos à letra A. As duas ocorrências de pelo mostram valores diferentes? Não, a letra A está errada, porque tanto esse pelo quanto esse pelo traziam um valor semântico de agente. Não é a letra A. Letra B. As duas ocorrências de após mostram sentidos diferentes. Não, após, ó, é que tinha esse após também, né? Esse após aqui é o mesmo sentido do após aqui, é tempo. Então, não é diferente, são iguais. Se as duas ocorrências de para mostram sentidos diferentes, sim, porque no primeiro caso, a preposição para trazia ideia de lugar, direção, e no segundo caso, a preposição para trazia ideia de finalidade. A banca queria a correta, resposta é ela, letra C. D, o conector em indica a relação de tempo? Não, indica lugar em sua localidade. E a letra E, o conector mediante indica a relação de finalidade? Não, mediante é por meio de, né? Por meio da apresentação de documentos. Entendeu? Bom treinar, né? Entenda, portanto, que a FGV, não esqueça, ó, tô fechando o vídeo, mas para fechar o vídeo, fica aí a dica. Não esqueça, em preposição, nesse assunto preposição, a análise sintática é muito importante. Você tem que saber a relação entre sintaxe e semântica nessas questões. Lá na frente, no curso, você vai voltar a ver isso comigo, vai ficar melhor. Mas não esqueça, para fazer um resumão em relação à FGV. A preposição, se ela estiver iniciando anote isso aí, só para a gente fechar o vídeo, vem. Se ela estiver iniciando objeto indireto ou complemento nominal, ela terá valor gramatical. Se ela estiver iniciando adjunto adnominal e adjunto adverbial, ela terá, sim, valor semântico. E aí, é claro, é importante saber diferenciar o complemento nominal do adjunto adnominal. Isso é algo que a gente vai treinar mais adiante, tá bom? Fique tranquilo. Mas acho que você já conseguiu ter uma ideia aí
que é como é que essa banca trabalha esse assunto difícil. Não adiantar, eu nem gosto de adiantar assuntos que virão ainda no curso, porque eu gosto de ser didática, cautelosa, para você aprender tudo no seu tempo, mas no caso da FGV, a banca mistura mesmo. Mas vai ficar melhor depois, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto com mais. Até!